Humanos, estamos de volta na ecologia, tudo bem? Olha só, a gente viu no vídeo passado o ciclo da água. Dentro do ciclo da água a gente viu o início dos impactos ambientais, a gente viu a eutrofização da água. Existem mais alguns outros impactos ambientais que podem comprometer a qualidade dessa água, tá bom? Uma das coisas é o seguinte, no mar existem correntes. E essas correntes são importantes porque eles provocam deslocamento de seres vivos de um lugar para o outro. Quem já assistiu Procurando Nemo, a CLA, corrente leste australiana, uma corrente importante do Oceano Índico, e ele transporta uma grande quantidade de peixes. Essas correntes elas podem se alterar de acordo com a salinidade. Então, acredita-se que um dos problemas do degelo dos polos é a dessalinização da água, que pode alterar as correntes. Essa alteração de correntes pode levar a alguns impactos climáticos importantes. Bom, então vamos lá. Olha só isso aqui. Ressurgência. Ressurgência é o seguinte. Nas águas mais frias, o movimento da água é menor e os sais minerais, os nutrientes, começam a se precipitar. Então, numa água, não vou falar água parada não, tá legal? Numa água mais calma, a tendência são esses sais minerais, esses nutrientes precipitarem. Então aqui fica lotado de nutrientes, nesse fundo aqui. Nutrientes, tá? Nutrientes. Legal. Bom, o que acontece é o seguinte, existem correntes aqui e aqui está lotado de nutriente. Se tem muito nutriente aqui, não tem muito nutriente aqui. E essa água, sendo mais fria, ela tem uma taxa de oxigênio dissolvido mais alta. Legal? Só que aqui embaixo não chega luz. Se não chega luz, não tem fitoplâncton. Legal. Então vamos aos ventos aqui. Em determinadas condições, determinadas épocas do ano, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, os ventos, vamos colocar os ventos aqui, ó. Não, o vento é azul. Azul não pode, já tem azul. Os ventos, eles batem na água, formando aquelas marolas, formando aquelas ondas, tá legal? O movimento do mar associado aos ventos. Legal. Esses ventos, quando eles batem com determinada força, força mesmo nessa água, ele pode alterar as correntes. Então pode acontecer isso daqui, ó. Pronto. Quando essa corrente alterada bate aqui, ela bate aqui no fundo e ela sobe. Quando ela sobe, esses nutrientes que estavam aqui no fundo ressurgem aqui. Quando elas ressurgem aqui, tem muitos nutrientes e tem luz. Isso aumenta bastante a biodiversidade aqui em cima. Tá legal? Então a ressurgência ela é benéfica. Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui. Antártida, localiza aí. Vamos localizar aqui, depois eu apago, tá? Olha só. Vou colocar aqui e depois eu apago, tá? América do Sul, Antártida, ok? Os ventos deslocam as correntes. Tem um ponto aqui no estado do Rio de Janeiro, América do Sul, tá? Onde o vento faz isso daqui, ó. Quando ele bate aqui nessa água, em cima está quente, e o vento leva essa água quente para cá, tem que ter alguma outra água para ficar no lugar, senão vai ficar um buraco. Existe uma corrente fria que sai da Antártida, lotada de nutrientes e oxigênio, que faz isso daqui, ó. Legal? Então, quando essa água quente sai daqui, a água fria, lotada de nutrientes e oxigênio, sobe, ela ressurge. Quando ela ressurge aqui e tem uma biodiversidade muito grande. Essa região do Rio de Janeiro, ela tem na sua geografia uma ponta, que eles chamam de cabo. Essa água que está vindo da Antártida é muito fria. Cabo Frio. Legal? Então a ressurgência é bom. Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios. É a região de pesca, tem bastante peixe lá porque tem muito nutriente chegando, tem uma taxa de oxigênio legal e a água é mais transparente. Então, assim,
A taxa de fotossíntese é bem funda. Então, cara, deixa eu apagar aqui. A ressurgência, ela é benéfica, tá legal? Mas, no caso de uma Lagoa Rodrigo de Freitas, onde tem um derramamento de esgoto muito grande, e esse esgoto vai para o fundo, não tem oxigênio aqui embaixo, tá legal? Quem sobrevive aqui são as bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas liberam muita substância tóxica, o gás sulfídrico, principalmente, quando sai aquelas bolinhas, ok? Então, se a taxa de oxigênio é muito baixa, as bactérias aeróbicas morrem. Então, aqui fica uma substância muito tóxica. Quando batem os ventos na Lagoa Rodrigo de Freitas, bate e altera as correntes, esse fundo sobe. Está levando nutriente? Não. Está levando poluente. Por isso que tem uma mortandade de peixes muito grande na Lagoa Rodrigo de Freitas, em outros lugares onde tem um índice de poluição muito grande na água, um depósito muito grande. Então a ressurgência é uma coisa boa se tiver nutriente e a água for limpa. Se não, ele vai provocar justamente o contrário, tá legal? Então a ressurgência entra como um impacto ambiental se o fundo dessa lagoa, desse lago, enfim, se tiver uma poluição muito grande e isso aqui subir, tá legal? Ele ressurge. Quando ele ressurge, ele intoxica todo mundo. Ok? Fechado? Beleza. Bom, aqui já foi. Vamos para o derramamento de petróleo. O planeta, ele ainda depende muito do petróleo. A cadeia produtiva do petróleo é muito grande. Então isso gera alguns problemas, né? Bom, esses navios, os grandes petroleiros, os super petroleiros, eles praticamente não têm manutenção, eles vão para um lado para o outro e esse navio às vezes fica semanas, meses no mar. Por quê? Comprou petróleo na Arábia Saudita e ele está vindo para o Rio de Janeiro. No meio do caminho, o preço do petróleo está legal, esse cara que comprou esse navio cheio de petróleo, ele vende para um outro. Então, quando ele está aqui no meio do caminho, ele vai lá para o Japão. Depois ele volta, ele fica rodando. Bom, esses navios, quando eles estão muito velhos ou quando eles sofrem algum acidente e fura o seu casco, vou colocar aqui, vamos furar o casco dele aqui, cadê a caneta preta? Gente, cadê a caneta preta aqui? Fura o casco do navio, esse petróleo fica aqui, ó. Legal? O petróleo ele não afunda, ele boia, ele é menos denso que a água. Se ele boia, agora ele cria aqui uma capa. Essa capa impede a entrada de luz. Se ele impede a entrada de luz, o que acontece com o fitoplâncton aqui? Morre ou diminui muito. A taxa de oxigênio aqui cai pra caramba. Os peixes morrem intoxicados. O fitoplâncton morre porque ele não consegue fazer mais fotossíntese. As aves que mergulham aqui ficam impregnadas de óleo. Ou morrem afogadas ou morrem intoxicadas pelo petróleo. Então, petróleo hoje no planeta, o derramamento de petróleo é um fator importante. A gente encontra alguns vazamentos nos campos subaquáticos do Golfo do México e que provocam alguns acidentes importantes. A gente tem vários derramamentos de petróleo por aí. E esse petróleo vai atrapalhar isso daqui para nós na ecologia, tá legal? Impacto ambiental dentro do ciclo da água. E navios e plataformas de petróleo. Então vamos trabalhar com um navio. O navio, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um navio aqui. Vou colocar um navio assim, tá? Aqui, a água. Esse navio, para ele não cair, adernar para um lado ou adernar para o outro, ele tem que ter um calado. Calado é uma quantidade de água que vai ser colocada aqui para manter o seu equilíbrio e a sua flutuabilidade. Essa quantidade de água que vai entrar aqui no calado do navio e no calado das plataformas de petróleo são calculadas e ele pega a água daqui e enche aqui. À medida que vai enchendo o navio aqui em cima, ele vai afundando, você vai ter que fazer um controle dessa água aqui. Então tira a água, põe água, tira a água, põe água e agora o navio sai, pesadão.
Chegou no porto do Rio de Janeiro, só de Hong Kong, chegou no porto do Rio de Janeiro. Tá pesado, o calado tá desse jeito. Quando começa a tirar os containers, esse navio que estava bem pesado começa a ficar leve. Se ele começa a ficar leve, eu preciso trocar essa água de calado. Eu preciso reorganizar esse calado para evitar que ele aderne para um lado ou para o outro. Então eu pego esse excesso de água e jogo no Rio de Janeiro. Olha só, ele está jogando uma água que veio de Hong Kong. Não tem um filtro para falar assim, ó, gente, por favor, seres vivos, não entrem aqui porque vocês serão transportados para o Rio de Janeiro. Conclusão, muitos seres vivos que são normais em Hong Kong, mas não são normais no Rio de Janeiro, caem aqui. E aí, esvaziou o navio, agora vamos carregar o navio para mandar ele para outro lugar. Então vai começar a baixar de novo. Então pega aquela água do Rio de Janeiro e coloca no seu calado. Então essa troca de água, ele vai transportar uma série de seres vivos que não fazem parte daquele local. São chamados de seres exóticos. Então, ó, transporte de seres exóticos. Seres exóticos. Ok? Esses seres exóticos, eles podem não encontrar predadores naquele local. Sem predadores naturais. Sem predadores naturais. Sem predadores naturais, agora eles passam a dominar aquela região. Então são chamados de espécies invasoras. Tornam-se espécies invasoras. Tá legal? Esse é um problema de calados de navio e é um problema das plataformas de petróleo. Uma plataforma de petróleo, ela sai mais barata na China. Então compra lá na China, vai o navio com o rebocador lá na China e vem buscando essa plataforma de petróleo. Que tem que ter o seu calado alterado sempre para manter a sua flutuabilidade para chegar até aqui no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, enfim, em qualquer outro lugar. Tá ok? Então nós temos aqui mais 3 impactos da água. A gente viu então eutrofização, ressurgência, petróleo e navios. Essa ressurgência, então, ela vai ser muito importante nas correntes, El Niño, Laninha, tá legal? E aí você estuda isso mais em geografia. Falou? Então a gente fecha aqui o ciclo da água e seus impactos ambientais. Ok? Fechamos? Falou, manos.